Eu comecei como repórter de esporte, que foi horrível, fiquei só 6 meses, foi uma negação. Eu tava tentando me entender ali, Sim. né? E realmente não era a minha praia, né? Fiz, né? Porque missão dada é missão cumprida. Fiz. Então, nem queriam que eu saísse. Eu falei, não, gente, eu não me encontrei, não é isso. E aí, em seguida, eu fui fazer o teste para repórter policial, defesa do consumidor e direito do cidadão. E aí, quando eu fiz, falaram para mim, você falou que você não tinha experiência. Eu falei, não, mas eu não tenho, não é possível. E aí, de cara, eu percebi que era o meu dom e eu entendi que ali eu precisava realmente só me aperfeiçoar e praticar. E aí, desde ali eu nunca parei. E aí eu comecei a entender que a minha missão não era só informar, mas de servir a população. Pegar meu microfone e ser vez para quem não tinha voz mesmo. Brigar, correr risco, ir para tiroteio, fazer um inquérito policial, realmente trazer resposta, sabe? E aí eu comecei a entender realmente a missão do meu microfone. Porque informar, o que mais tem é jornalista informando aí. E eu acho muito pouco para comunicação. Isso daí era em que rede ali de Manaus? Era Isso, aí eu comecei afiliada Band. Aí depois que eu fui para afiliada SBT e a própria emissora virou Record. Ela deixou de ser. Entendi. Eu não saí da emissora. A emissora que foi que trocou, né? Sim, deixou de ser SBT e passou a ser afiliada à Record. E aí, desde aí, eu fiquei em Record. E depois fui pro Nacional. Aí você já começou no policial, já. Sim, Nesse não. Aí, período aí já não, aí tava depois, mordendo. aí depois, amigo, eu fiquei nisso a vida toda. Quem que foi Depois essa... desse teste. Depois de 6 meses que eu saí de repórter de esporte. Você meio que começou a ganhar projeção nacional através da internet, né? Porque Foi da matérias internet. suas começavam a repercutir por causa do seu jeito, da sua maneira. É que no início, amigo, pela Record, eles não mandavam minha matéria mostrando o meu rosto. Porque eu era gordinha, então eles cobriam. As matérias que davam a maior audiência eram minhas, até porque eu segurava a grade. Eu começava de madrugada, aquela que não tem humildade nenhuma, mas porque é verdade. Mas é verdade, Tanto né? que quando eu saí dessa emissora, o dono falou pra mim, Fabíola, eu coloquei 3 pessoas no teu lugar e não, Pra cobrir, não deu. não deram conta. Eu tinha muita fonte. Porque isso se cria com tempo, né? Com carisma, com jeito e tal. Então, foram muitos anos. Eu não consegui isso de um dia pro outro, né? E aí... Então, as minhas matérias, quando ia um repórter de rede, pegava o material, eu passava as informações, ele ia fazer uma passagem e cobria a minha parte com imagens. Então, no Nacional, nunca ia nada meu. Ia a minha matéria, mas botava o meu nome como produtora. Poxa. Mas isso também nunca me incomodou. Por quê? Porque era um trabalho a mais. Se eu tivesse que mandar para o Nacional, eu ia ter que fazer uma nova versão de matéria, eu ia ter um trabalho a mais... E acabou que financeiramente não ia me compensar. E eu tinha já muito trampo local. E eu nunca tive essa vaidade, eu quero estourar no Nacional. Não, isso aconteceu porque era uma missão que Deus tinha na minha vida, não que eu busquei isso. Certo. Eu queria fazer, eu me encontrava com aquilo, ganhava bem, não era pra morar em Manaus, pra mim estava tudo certo, né? Só que aí, pela internet, começou a vazar matéria minha. E aí um diretor do Cidade Alerta, Paulão, beijo, Paulão, viu essas matérias e disse, cara, essa menina é da Record, não acredito que essa menina é da Record. Aí ele começou a pedir matérias minhas de Manaus e começou a juntar essas matérias. Mas essas matérias que ele viu e que foram mandando, aí você já aparecia? Ele falava, eu quero a matéria dela, eu não quero... com ela. Com ela, eu quero a matéria dela. E aí ele começou a encher lá e guardar as minhas matérias e chamou o Marcelo Rezende para ver. E falou, olha, vem ver essa menina aqui que ela faz o que você pede pros repórteres daqui fazerem. Olha como ela é louca e tal. Aí ele foi ver. Olha como ela é doida. Olha como ela é louca. Aí, quando o Marcelo viu, ele ficou doido. Ele falou, essa menina é eu de saia. E aí foi quando ele pediu autorização para eu entrar ao vivo de lá, passar minhas matérias. Tanto que eu fui surpreendida quando eu vi, nossa, minha matéria no Cidade Alerta. No outro dia de novo, no outro dia. Aí, um mês, aí começaram a ter muita audiência com as minhas matérias. E olha que eram as mais leves. Pro Nacional, eram as mais leves. E aí foi quando ele pediu para eu entrar ao vivo. E aí, desde aí, nunca mais... Como é que foi? Como é que chega para você a notícia de que, olha... Marcelo quer que você entre num link ao vivo, ele quer conversar com você. Como é que foi isso? Como é que você reagiu? Não, aí eu achava que era por alguma matéria, mas que ia ser um passageiro. Achava que eu ia entrar, um assunto que viralizou de Manaus e ia acabar por aí.
Só que aí depois... Então eu encarei dessa forma, né? Aí eu, de boa. Porque realmente, amigo, se eu te falar isso, que eu nunca me empolguei, assim, sabe? Aham. Tanto que, pra te ter uma ideia, eu resisti a vir pra São Paulo. Foram 4 negociações durante 1 ano. E o Marcelo Caraca. pedindo pra você vir. O Não, Marcelo não, que queria? não. ou não? Quem queria era a Record. Ah. O Marcelo, pra ele, tava muito bom como repórter dele. Entendeu? Entrando de Manaus e tal. E aí, quando sugeriram eu apresentar no sábado, ele super me apoiou. Entendeu? Mas ele não achava legal eu vir morar em São Paulo. Aí ele começou a falar, ó, aqui é uma cidade cara. Ele me falava tudo, entendeu? Então ele me ajudou muito nessa questão de aconselhar. Por ele mesmo, assim, ele sempre falou, quem realmente fez questão de me trazer foi o Douglas Tavolaro. Na época, né? Foi a Record mesmo que quis me trazer. E aí, não foi o Marcelo. As pessoas pensam que foi o Marcelo que me trouxe. Mas ele também nunca deixou de apoiar. Certo. Nunca deixou de apoiar. E aí, foi quando, do nada, né? Eu comecei a perceber que não era a matéria. Mas o que estava dando audiência realmente era eu e ele ali, né? Aquela... A resenha era muito boa. A resenha era muito boa, A resenha era né? Eu muito boa. conseguia... Ele sempre falou pra mim que... Antes dele... eu não posso chorar, né? Que aqui é brincadeira. Mas assim, uma coisa que ele falou antes de morrer pra mim, e isso eu nunca vou esquecer, é que ele falou que poucas pessoas na TV brasileira eram espontâneas perante o vídeo. Naturais mesmo. E que eu não poderia perder isso nunca. Porque era o meu diferencial. E aí ele sempre falou isso, mas antes de morrer ele fez questão de deixar isso claro pra mim. Então hoje eu estar aqui no podcast, pra mim não é diferente de estar numa TV ou de estar em qualquer... ou na minha casa. Porque eu não sou personagem. Entendeu? Eu não trabalho. Quando você é personagem, você trabalha. Porque você tem que se montar pra trabalhar. Você tem que pensar antes de falar. Eu não trabalho, gente. Entendeu? Eu sou eu. Se eu estiver indignada, eu vou meter a porrada no bandido. Não tô nem vendo direitos humanos. Tal. O que eu senti no meu coração, eu vou pra cima, eu me coloco no lugar daquela mãe. Eu me coloco no lugar daquela mãe que tá chorando. Eu me coloco... É muito bom. Eu tô nem vendo, entendeu? E se eu tiver a fim de rir, eu vou rir. Se eu tiver a fim de rebolar meu busanfão, eu vou rebolar meu busanfão. Não interessa. Eu acho que isso ficou muito claro, assim, logo de início, Fabíola, quando você começou a surgir, quando você começou a aparecer. Porque realmente era esse lance que você falou, que você percebeu que o que estava dando audiência não era a matéria, era você e ele. Sim. E, pô, quando você começou a surgir, eu lembro da gente assistir e falando, caramba, essa menina, ela joga legal com ele, sabe? Isso. Ele fala, ele tenta... gostava porque eu respondia à Ele altura ele e tal, eu tenta entrava na colocar onda. ela em situação e ela rebate ali e... Ele era dos caras da TV que, assim, dos mais rápidos que tinham de raciocínio. Ele era ele. Assustador. Era muito louco. A maior escola era o Marcelo Rezende. Se você trabalhou com ele, você trabalha em qualquer lugar. Não, e aí você entrava ao vivo com ele e você, cara, você dava umas respostas pra ele que era muito bom. E aí ele perdia o rebolado às vezes. Ele perdia. E era muito engraçado de ver o cara Exatamente. igual ele perder o rebolado, Ele sabe? falava isso pra mim. Ele falava, É muito você da hora. foi a única que realmente... E tinha situações que ele não esperava e dava ataque de riso nele. Era Assim, engraçado isso. É, quando- que ele ficava assim... Eu nunca deixava sem resposta. Aqui é uma coisa que eu falo muito pro meu filho que tá começando agora. Né? Ele faz jornalismo e tá começando. Eu falo pra ele, meu filho, excesso de informação é o principal pra quem vai entrar ao vivo. Você nunca vai ser pego de surpresa, entendeu? Então, quando o Marcelo ia me perguntar as coisas, eu sabia até a cor da cueca do bandido. Entendeu? Porque eu sabia que ele ia perguntar o mais improvável, porque ele adorava botar todo mundo em enrascada. Qual a cor da cueca dele? O Assim, é prazer azul e é do de linho. Marcelo. O prazer dele era colocar o repórter em enrascada. Só que comigo não tinha essa, não, amigo. Eu ia assim, preparada. Bom demais. Então, você trabalhar com ele, você se prepara pra tudo, entendeu? Sim. Ele era um ótimo professor. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais e também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram, atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.